Bem-vinda ao Tu Podes Mudar a Tua Vida. Se és daquelas mulheres que têm a vida a funcionar, mas que ao mesmo tempo sente que anda sempre em esforço, então este podcast é para ti. Tu continuas a fazer a tua vida, continuas a decidir, a resolver, a assumir, mas há coisas que começam a mudar. Estás mais reativa do que gostarias, irritas-te com mais facilidade, ficas mais cansada ao longo do dia e mesmo quando paras, não sentes verdadeiro descanso. Há uma sensação que começa a aparecer de que apesar de conseguires dar resposta a tudo, não estás a conseguir equilibrar verdadeiramente as várias áreas da tua vida. E depois vem a culpa porque na prática está tudo bem, mas tu sabes que não estás assim tão bem. Eu sou Luísa Cunha, terapeuta emocional e criadora do método Reprogramação Emocional. E neste podcast vamos falar sobre o que está a alimentar esse ciclo de exigência constante, de necessidade de controlar, a dificuldade em desligares e esse padrão de estar sempre em modo de ação. Porque isso não se resolve com mais organização, nem com tentares fazer melhor. Resolve-se quando trabalhas os padrões emocionais que te têm mantido nesse estado constante de exigência, controle e esforço. E agora sim, vamos ao tema de hoje. Ao longo dos últimos episódios temos falado sobre vários sabotadores. Falámos sobre o crítico interno, sobre a controladora, sobre a perfeccionista e vimos também como estes padrões podem manter em mente em esforço constante. E hoje quero-te falar de outro sabotador muito comum, um sabotador que muitas vezes é confundido com uma qualidade, mas que quando se torna dominante pode criar muito desgaste emocional. É o sabotador da prestável. Há mulheres que aprenderam desde muito cedo a estar atentas à necessidade dos outros. Aprenderam a ajudar, a apoiar, a estar disponíveis. A ser uma pessoa prestável é muitas vezes visto como algo positivo. Ser alguém em que os outros podem confiar. Ser alguém que está sempre presente quando alguém precisa. Mas o problema começa quando ajudar deixa de ser uma escolha e passa a ser quase uma obrigação interna. No modelo de inteligência positiva descrito por Cesar de Chamin, este padrão surge quando a mente começa a acreditar que é importante manter as pessoas à nossa volta satisfeitas. A pessoa sente que precisa de corresponder às expectativas dos outros e muitas vezes acredita que se não o fizer pode desiludir alguém. Por isso, acaba por colocar frequentemente as necessidades dos outros à frente das suas. Não porque não tenha necessidades, mas porque aprendeu que manter a ligação com os outros é muito importante. Então, como é que este padrão se forma? Este padrão muitas vezes começa muito cedo. Algumas pessoas aprendem desde pequenas que ser úteis, disponíveis ou compreensíveis ajuda a manter a harmonia nas relações. Aprendem a evitar conflitos, aprendem a adaptar-se. E pouco a pouco, esse comportamento transforma-se num padrão automático. Sempre que alguém precisa de algo, a pessoa responde, mesmo quando está cansada, mesmo quando precisa de parar. É como se estivesse em piloto automático. Vou-te contar uma situação que é muito comum aparecer nas consultas e nos processos terapêuticos. Imagina uma mulher que chega ao final do dia, completamente cansada. O dia foi cheio de trabalho, de responsabilidades, pedidos de ajuda de várias pessoas. Ao longo do dia, foi dizendo sim muitas vezes. Sim a uma colega que precisava de ajuda, sim a um pedido extra no trabalho, sim a resolver algo que nem era realmente responsabilidade sua. E quando finalmente chega à casa, sente algo difícil de explicar. Cansaço, mas também uma sensação estranha, como se tivesse passado o dia inteiro a responder às necessidades dos outros sem quase parar para ouvir as suas. E muitas vezes é neste momento que surge um pensamento importante. Algo como, porquê é que eu estou sempre disponível para os outros, mas raramente estou disponível para mim própria? Este é muitas vezes o primeiro momento em que a pessoa começa a perceber que existe um padrão de estar sempre presente para os outros, mesmo quando isso significa ignorar aquilo que tanto precisa. Então vou deixar aqui algumas perguntas para tu refletires. Quantas vezes disseste sim, quando na verdade querias dizer não? Quantas vezes colocaste as necessidades dos outros à frente das tuas? E quantas vezes sentiste que estás sempre presente para todos, mas raramente alguém pergunta como tu estás? Sabes qual é o problema da prestável? Não é querer ajudar. Ajudar é algo bonito. Mas quando esse padrão se torna dominante, algo começa a acontecer e a pessoa começa a ignorar os seus próprios limites. Pode surgir cansaço, pode surgir frustração ou até a sensação de que os outros se habituaram a que ela esteja sempre disponível. Há algum tempo uma cliente disse-me algo muito revelador. Ela disse-me que, Luísa, eu sinto que estou sempre disponível para toda a gente. Se alguém precisa de ajuda, eu estou lá. Mas ultimamente sinto-me completamente esgotada. Ela era uma mulher muito generosa, muito dedicada aos outros, mas dentro dela existia uma sensação de desgaste enorme, porque raramente havia espaço para ela própria. Tal como vimos com outros sabotadores, o primeiro passo não é lutar contra esse padrão, é reconhecer quando ele aparece. Perceber que estás a dizer sim apenas para evitar desapontar alguém. E pergunta a ti própria,
Estou a fazer isto porque quero ou porque tenho medo de desiludir alguém? Só esta pergunta já começa a criar espaço dentro da tua mente para olhar para algo diferente. Se enquanto ouves este episódio sentiste que este padrão está muito presente na tua vida, quero dizer-te uma coisa. Este é exatamente o tipo de padrão que trabalhamos nos processos de reprogramação emocional. Porque muitas vezes esta necessidade de estar sempre disponível para os outros tem raízes emocionais profundas. Padrões que se foram formando ao longo da vida. Se sentes que este padrão é forte na tua vida, vou deixar na descrição um link para o podcast para falarmos um bocadinho e poderes agendar a tua consulta e fazermos o teu diagnóstico. E se este episódio fez sentido para ti, talvez possa fazer sentido também para uma amiga. Partilha. Também com a partilha tu podes ajudar outra amiga. Por estares aí desse lado. Vou já deixar aqui o teaser para o próximo episódio. No próximo episódio vamos falar sobre o sabotador, o vigilante. Aquele padrão que mantém sempre em alerta. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio e lembra-te, tu podes mudar a tua vida.